O sofrimento é uma coisa que o ser humano não tem como evitar. Mas como cristão, como devemos nos comportar diante do sofrimento? Esse é o tema do Expondo as Escrituras de hoje. Está entrando no ar o programa Expondo as Escrituras. Comigo, Pastor Mário Luna. Um programa para você entender e praticar a palavra de Deus. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um Expondo as Escrituras. Eu sou o Pastor Mário Luna. Se você está chegando aqui pela primeira vez, é com muita alegria que eu recebo você aqui no canal. Hoje nós vamos tratar do seguinte tema no Expondo as Escrituras: comportamento do cristão diante dos sofrimentos. Como é que o cristão deve se comportar? E o texto que nós vamos estar lendo está na primeira carta de Pedro, capítulo de número 3, versículos 13 a 17, que diz: E qual é aquele que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? Mas também se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estáis sempre preparado para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Porque melhor é que padeçais fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero te agradecer por mais essa oportunidade de estar aqui para realizar o Expondo as Escrituras. Peço ao Senhor que ilumine a minha mente, para que eu possa ensinar as verdades de acordo com a Tua Palavra. Também, ao mesmo tempo, ilumine a mente daqueles que estão assistindo, para que possam compreender e juntos possamos praticar a Tua Palavra em nome de Jesus. Eu quero dizer a você que o esboço em PDF deste Expondo as Escrituras está no link na descrição do vídeo. Basta você descer na descrição, vai clicar no link, vai ser levado para o meu site. Lá no meu site você desce a página onde você vai estar e lá no finalzinho quase você vai ter o botão para poder baixar o link com o PDF do Expondo as Escrituras. Eu quero aproveitar também e deixar para você aí um aviso bem interessante. Você sabia que agora, além de ser inscrito no meu canal, você pode ser membro, semeando em nosso Ministério de Ensino? Conheça todos os benefícios clicando no botão Seja Membro ou no link na descrição do vídeo. Colabore com o nosso Ministério de Ensino, seja membro e aproveite todos os benefícios. Que o Senhor abençoe a sua vida e a sua família. Então, seja membro do nosso canal e aproveite aí os benefícios para poder nos ajudar em nome de Jesus. Vamos lá para a introdução do Expondo as Escrituras de hoje. Para os romanos, os judeus e os cristãos eram pessoas antissociais. Como já vimos, eles eram acusados de várias coisas por não viverem da forma que os não cristãos viviam. Isso trazia sobre eles sofrimentos e hostilidade. Então, assim, eles estavam vivendo em uma sociedade onde os romanos e os judeus olhavam para aqueles que eram cristãos com maus olhos, ou seja, não tinham assim, não viam nele algo bom, não gostavam da sua conduta. Então, por isso, eles já eram hostilizados, eles já passavam por sofrimento só pelo fato deles serem cristãos, tá? É justamente por isso que Pedro, nessa parte da carta, escreve para encorajar seus leitores a não abrirem mão do bom testemunho, mesmo diante das injustiças sofridas por servirem a Jesus. É muito comum nos dias de hoje as pessoas acabarem aprendendo algo que a palavra de Deus, quando é estudada realmente ali da forma correta, vai demonstrar algo ao contrário. Porque hoje se fala muito da questão, se você fizer a vontade de Deus, você vai conseguir isso, você vai conseguir aquilo, você vai conquistar isso, você vai conquistar aquilo. Só que a realidade bíblica é outra. Mesmo aqueles que serviram a Deus de todo o coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças, passaram por muitos sofrimentos.
A Bíblia começa, o livro de Jó começa descrevendo Deus falando com Satanás, dizendo: viste o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E mesmo assim, Jó passou por um grande sofrimento. Então a questão do sofrimento, ela não está relacionada diretamente à questão de você viver uma vida em desobediência. Você pode viver em obediência e mesmo assim passar por sofrimentos. Mas o que está sendo enfatizado hoje aqui no Expondo das Escrituras, na primeira carta de Pedro, é que você pode até passar por sofrimento, mas você deve passar esse sofrimento em obediência a Deus, por obedecer a Deus e não por ser uma pessoa que descumpre aquilo que deveria cumprir. Número 1, a perseverança em meio às hostilidades e sofrimentos. Como é que uma pessoa, diante de sofrimentos, diante de adversidade, vai perseverar na presença do Senhor? É sobre isso que vamos falar. 1 Pedro 3, do 13 ao 17. Não devemos temer punições quando praticamos o bem. Você pratica o bem? Então você não deve temer punições, porque você está fazendo o que é certo. Mas isso não impede de, às vezes, acontecer alguma punição. Versículo 13. E qual é aquele que vos fará mal, se for zelosos do bem? Então, o que Pedro está fazendo aqui é incentivando eles a praticarem o bem. Independente, ele diz, não, olha, quem pratica o bem, ele não vai ter o mal como resultado nesse caso. Só que isso não é uma regra geral, mas ele está dizendo que na questão, assim, da situação, o que pratica o bem, ó, e qual é aquele que vos fará mal se for zelosos do bem? Então, fazer o bem é o que é certo. Mas se mesmo assim alguém quiser fazer mal, o cristão está fazendo a parte dele. Pedro aqui está demonstrando aos seus leitores que a ordem natural das coisas é não temer por praticar o bem. Essa é a ordem natural. Eles viviam uma sociedade que não levava em conta o bem que eles praticavam e sim quem eles eram. Então, a sociedade naquele tempo não estava preocupada com as coisas boas que os cristãos faziam. Eles estavam preocupados com quem eles eram. Ah, é cristão, então é mal visto. Então eles eram conceituados por quem eles eram e não por aquilo que eles praticavam. E isso é um grande erro, porque quando nós fazemos isso, nós estamos julgando alguém apenas pela aparência. Só que o não cristão, ele não tem a lei de Deus. Então nós não podemos querer que o não cristão venha se comportar como cristão. O cristão tem a lei de Deus, deve estudar a palavra de Deus, deve aprender a palavra de Deus, deve viver a palavra de Deus. Mas o não cristão não tem a lei de Deus. Eles viviam, como disse, numa sociedade que não levava em conta o bem, mas sim quem eles eram. Suas obras não se alinhavam ao padrão de conduta da sociedade. Eles praticavam o que era certo, mas não era o que a sociedade praticava. E por isso eles eram taxados de antissociais, mas nem por isso deveriam deixar de praticar o bem. E aqui existe uma arma que o adversário pode usar contra as nossas vidas, incitando pessoas a dizer: ah, você é uma pessoa antiquada, você é uma pessoa ultrapassada, você é uma pessoa que vive aí como um velho, como uma velha, no sentido pejorativo, tá? Não tá falando de uma pessoa experiente, um ancião, uma anciã, não, falando de uma pessoa assim, passada, ultrapassada, para poder incentivar, estimular você a passar a praticar o que eles praticam, a viver a vida que eles estão vivendo. Isso é uma tentação. Isso é uma armadilha do adversário, tentando taxar você, rotular você, para tentar extrair aquilo que está de ruim em você. E aí você diz assim, mas como assim, pastor? O que há de ruim? A natureza pecaminosa ainda está aí, está aqui. Ela está mortificada, mas ela ainda está aqui. Então, essas palavras vêm de encontro para tentar fazer com que essa natureza se manifeste. E você diga, é verdade. E eu estou vivendo de uma forma ultrapassada. Eu não tenho que viver desse jeito, não. Há tanta gente aí aproveitando a vida, eu vou aproveitar a vida também. Aí você comprou um discurso, você comprou uma ideia que vai na contramão do que a palavra de Deus ensina. E aí você começa a entrar pelo caminho errado. E aí você começa a percorrer o caminho na contramão da vontade de Deus. Então, Pedro está orientando a eles para não se deixar levar por isso. Por isso, Pedro afirma que praticar o bem não deve ser motivo de temor,
pois eles estão praticando aquilo que é agradável a Deus. Então eles não precisavam temer, porque eles estavam agradando a Deus, ainda que a sociedade os visse como alguém ultrapassado, como alguém que estava fora de uma realidade. Não é porque as pessoas que não servem a Deus fazem várias coisas que você também vai fazer. As pessoas que não servem a Deus se embriagam. As pessoas que não servem a Deus falam palavras torpes. As pessoas que não servem a Deus estão propício à luta, à briga. Não é porque eles resolvem as coisas desse jeito que você vai seguir esse exemplo. Você deve viver de acordo com o que a palavra de Deus ensina. Eu sei que existem pessoas que dizem assim, ah, pastor, mas eu sou crente, mas eu não sou bobo. Mas se você acha que ser bobo é se submeter à vontade de Deus e deixar de fazer o que eles estão querendo que você faça, o seu conceito de bobo está errado, biblicamente falando. Porque isso não tem nada a ver com ser bobo. Isso tem a ver com ser cristão. A carta de Pedro nos ensina sobre a conduta cristã, uma nova vida em Cristo. Ou seja, uma nova vida em Cristo vai nos trazer uma nova conduta. A vida cristã vai nos trazer uma nova conduta. Nós não podemos mais nos comportar como nos comportávamos antes. Alguém pode dizer, ah, mas você agora tá mole. Ah, agora você tá deixando as coisas correr frouxo. É os termos que se usa. Não. Você apenas está sendo uma pessoa que está dentro daquilo que a palavra de Deus ensina. Entenda isso. Quero aproveitar e convidar você para nos seguir nas redes sociais. Pastor Mário Luna Oficial no Facebook e também no Instagram, tá bom? Vamos lá? 2. Não devemos praticar o bem, mesmo quando... Nós não devemos temer, praticar o bem, mesmo quando somos injustiçados. Mesmo diante das injustiças, é certo praticar o bem, não devemos temer. Mas mesmo que nós estejamos praticando o bem e formos injustiçados, não devemos temer, 1 Pedro 3,14. Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, ou seja, sois felizes. E não temais com medo deles, nem vos turbeis. Então Pedro está dizendo, vocês não devem temer praticar o bem. Mas se vocês praticam o bem e são injustiçados, vocês também não devem temer. No tempo de Pedro, os cristãos começaram a sofrer por causa da justiça. Os pagãos falavam mal deles. Seus bens eram confiscados. Eles foram dispersos e perambularam pela terra como peregrinos e forasteiros. Isso nos faz lembrar das palavras de Jesus. Então nós precisamos entender que eles estavam perdendo suas propriedades pelo simples fato de serem cristãos. Se nós hoje achamos que estamos debaixo de grande sofrimento, às vezes a situação econômica do país está ruim, por causa da situação da pandemia nos 4 cantos da Terra. Esse vídeo está sendo gravado no mês de fevereiro de 2022. A pandemia ainda está em curso, mas eles lá viviam uma realidade totalmente diferente. Porque seus bens estavam sendo confiscados. Havia uma perseguição, no sentido de estar ali oprimindo eles. E aí? Depois veio até a questão de morte. Começaram a matar aqueles que serviam ao Senhor Jesus. O nosso sofrimento pode ser um sofrimento que a gente acha assim, meu Deus, tá doendo, tá difícil. Mas eles estavam ali numa situação bem complicada. E Pedro está encorajando eles. E aí isso nos faz lembrar das palavras de Jesus. Mateus 5, 10 e 11. Olha o que Jesus disse. Bem-aventurado, felizes, os que sofrem perseguição por causa da justiça. Sofrer perseguição por causa da injustiça, não há nada de bom nisso. Mas aqueles que sofrem por causa da vida justa, de acordo com a vontade de Deus, eles são bem-aventurados. E olha o que Jesus diz, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, ao sofrer por causa da justiça, você demonstra para si mesmo que realmente você aceitou Jesus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. Porque você está sofrendo por obedecer a Deus. Isso é uma das provas que você tem. Que você realmente está servindo a Deus de acordo com o que a palavra de Deus ensina. Então, deles é o reino dos céus.
Aí ele continua: bem-aventurados sois vós quando vos injuriares e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Então Jesus diz que é bem-aventurado aqueles que forem injuriados, perseguidos e também mentirem sobre ele e disserem contra ele todo o mal por causa do Senhor. Não fizeram isso com Jesus? Quando pegaram Jesus para poder levá-lo para ser crucificado diante dos julgamentos que ele foi passando, não houve aquelas testemunhas que apareceram dizendo: eu vi ele fazer isso, eu vi ele fazendo aquilo. Entendeu? Então, quer dizer, eles apareceram mentindo sobre coisas para tentar condenar Jesus. Condenar Jesus. E isso, Jesus diz: bem-aventurados sois vós quando vocês passarem por isso, por causa de mim. Não por causa de vocês errarem, não por causa de vocês fazerem coisas que não devem, mas sim por causa de mim, por me obedecer. Eles não podiam temer praticar o bem, mas deveriam estar preparados para praticar o bem e mesmo assim serem injustiçados. Você entendeu aqui? Você não deve temer praticar o bem, mas também precisa estar preparado para estar praticando o bem e mesmo assim ser injustiçado. E isso precisa entrar na nossa cabeça. Na cabeça de muitos cristãos, eles não estão sendo ensinados com esta verdade bíblica. E aí eles acham: não, eu não posso passar por isso. Eu não devo passar por isso. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho do rei. Eu sou especial para Deus. Eu não posso passar por isso. Mas a Bíblia diz que você vai passar. Só que muitas vezes se omite essas partes. Então, se prega um evangelho que às vezes fantasia-se algo que a palavra de Deus não é o verdadeiro evangelho, é um pseudo-evangelho, não é o evangelho genuíno, porque está se omitindo partes do evangelho em determinadas situações. E não pode fazer isso. A realidade precisa ser demonstrada para o povo. Precisa ser ensinado para o povo que é ser cristão, como devemos nos comportar. Isso é importante. E aí a palavra de Deus está nos ensinando isso. Pedro diz que se isso acontecesse, eles seriam bem-aventurados, ou seja, seriam felizes. Mesmo que eles praticassem a justiça e fossem injustiçados, eles seriam bem-aventurados. Pedro está falando da felicidade de padecer com Cristo, pois não era um sofrimento em vão. Por isso Pedro diz para eles não temerem as ameaças sofridas e nem ficar amedrontados. Eles não precisavam temer. Talvez você pense: mas Deus tem prazer no sofrimento do ser humano? Deus é sádico? Masoquista? Não. Deus tem prazer em que você passe pelo sofrimento e continue ali, está passando pelo sofrimento por causa de obedecê-lo. Então o prazer de Deus não está no sofrimento, e sim na obediência. Você está obedecendo e isso causa sofrimento. A questão é: você está disposto a obedecer e mesmo assim sofrer? Porque Jesus obedeceu à vontade do Pai e mesmo assim sofreu. Os discípulos obedeceram à vontade de Deus e mesmo assim sofreram. Os cristãos que Pedro está escrevendo estavam obedecendo à vontade de Deus e também estavam sofrendo. E eu e você? Como nos comportamos diante do sofrimento? Não, eu não aceito. Isso não é para mim. Eu sou filho de Deus. Ei! Enquanto estamos aqui nessa terra, vamos ter sofrimento. Mas o Senhor é aquele que vai nos dar força para passar. Nem sempre Deus vai te livrar do sofrimento. Ele vai te livrar no sofrimento. O do é não permitir. O no é passar com você. É estar com você diante daquela situação. Jesus, quando ressuscitou, diz para os seus discípulos: e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. E ele envia o seu Consolador, que é o outro Consolador, que é o Espírito Santo, que habita dentro de nós. Então o Senhor nos ajuda. Às vezes nós pegamos o Salmo 91 e temos uma ideia assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ou seja, tem que ter comunhão com Deus. Estar à sombra do Onipotente significa relacionamento com Deus. Aí o salmista faz uma afirmação: direi do Senhor. Quem diz? Ele. Ele é o meu Deus, então ele não serve a outro Deus a não ser o Senhor. O meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. A confiança do salmista está em Deus. Uma vez que ele fala que Deus é o Todo-Poderoso, que ele é o seu Deus, que é o refúgio dele,
que é a fortaleza dele e que confia nele, ele vai descrever situações no qual ele sabe que Deus tem poder para livrar. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, ele te cobrirá com suas penas, debaixo das suas asas estará seguro, a sua verdade é escudo broquel, não temerá espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Agora preste bem atenção, o texto está dizendo do que Deus é capaz de fazer, mas não está dizendo que Deus vai te livrar do. Ele pode estar te livrando no. Ou seja, dentro de situações como essa. É isso que você precisa entender. Só que parece que, às vezes, determinadas mensagens querem nos convencer que Deus sempre vai nos livrar do, impedir que nós venhamos passar. E isso não é verdade. Eu não posso enganar você. Nós vamos passar sim. Só que o agradável a Deus é passar por obedecer a Ele, não por desobedecer a Ele, desobedecer às autoridades, desobedecer ordens que nós temos para cumprir. Porque quem recebe castigo por ser desobediente não tem nada proveitoso nisso. Mas quando obedecemos e mesmo assim sofremos, isso é agradável a Deus. Por quê? Porque estamos obedecendo a Ele. E Pedro está nos ensinando isso. Ele está nos ensinando isso. Tudo isso era preciso ser dito, pois seus leitores poderiam pensar que não valia a pena sofrer por fazer o certo. O salmista Asaf tem aqui no canal o salmo falando por que os ímpios prosperam enquanto os justos sofrem. Assista, eu vou deixar o link aí no final desse Expondo as Escrituras. Ele quase escorrega. Por quê? Por invejar a prosperidade dos ímpios. Porque ele se vê numa situação, será que vale a pena fazer o certo? Será que vale a pena servir o Senhor? No tempo de Malaquias, o Senhor tem que usar o profeta para dizer: e outra vez vereis a diferença entre o ímpio e o justo, entre o que serve a Deus e o que não serve. Por quê? Porque eles estavam pensando o seguinte: será que vale a pena servir a Deus? Realmente vale a pena fazer a vontade de Deus? Vale a pena. Vale a pena obedecer. Porque se o apóstolo Pedro não ensina para eles, eles iam dizer o seguinte: espera aí, a gente está obedecendo e está acontecendo tudo isso, então vale a pena abrir mão. Não, Pedro está dizendo, mesmo fazendo certo e sendo injustiçado, isso é agradável a Deus. Muitos de nós, diante das injustiças, chegamos a pensar que poderia ser diferente se viéssemos a ceder. Mas não devemos esquecer que não se trata de ficar bem com os homens, e sim diante de Deus. O que adianta você começar a fazer tudo o que a sociedade faz para andar no agrado deles e estar desagradando a Deus? Nos importa mais agradar a Deus do que os homens. Pegaram os apóstolos, prenderam, bateram neles, falou para eles não falar mais do nome de Jesus e eles disseram: nos importa mais agradar a Deus do que agradar os homens. Ou seja, vamos continuar falando. Ah, mas vocês vão continuar apanhando, não tem problema. E por causa disso eles apanharam, e por causa disso muitos deles foram mortos, e mesmo assim o evangelho continuou sendo pregado e chegou até eu e você. Então não podemos parar a obra de Deus, servir a Deus por causa do sofrimento. Enquanto estamos aqui, vamos passar por sofrimentos maiores, menores, horas de vitória, horas de dificuldade, mas vamos avançando, porque o nosso propósito é chegar no fim. Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Coroa da justiça me está preparada, não só para eu, mas para todo aquele que ama a sua vinda. Então nós temos que ir até o fim. Atos 14, 22 diz: confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações, olha o que diz o texto, por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Não é com facilidade, não é de qualquer maneira. Vai ter tribulação. Pastor, por quê? Porque nós vivemos neste mundo. O não cristão também tem sofrimentos, não por ser cristão, mas tem um sofrimento por ser humano.
Mas como cristão, além do sofrimento por ser ser humano, nós temos que enfrentar situações porque servimos a Deus. Nós estamos na contramão do sistema. Nós estamos numa coisa chamada contracultura. Eles têm hábitos, eles têm coisas que eles fazem que nós não fazemos porque a palavra de Deus nos ensina. Recebemos uma nova natureza para viver de acordo com os padrões de Deus, não com os padrões do mundo. Nós não pertencemos a esse mundo, nós somos aqui peregrinos e forasteiros. A nossa pátria é celestial. Então precisamos compreender isso. Senão, nós vamos ficar afadigados, vamos ficar angustiados, vamos ser tomados pela tristeza, pensando, olha como é que vai terminar a minha vida. Eu não aproveitei nada. Ei, a vida física pode terminar aqui, mas a vida não termina aqui, porque nós temos corpo, alma e espírito. Nós temos um lado imaterial. Nós somos feitos de algo também imaterial, que é a alma e o espírito. E aí? A vida não termina aqui não. A vida física sim, mas a vida não termina aqui não. E agora? Você pensa que perdeu tempo? Se você caminhou com o Senhor, você vai ter direito à vida eterna. O Evangelho, aquele que quiser ganhar a sua vida vai perder. Ganhar é viver tudo aquilo que quer. Vai perder a vida, ou seja, vai ser condenado eternamente longe de Deus. Mas aquele que perdeu, ou seja, abriu mão, renúncia, vai ganhar vida eterna, ou seja, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora, vivo na fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim, disse Paulo em Gálatas 2:20. É importante dizer. Quando o cristão pratica o que é bom e recebe o mal de volta, deve lembrar que o Senhor nos fortalece para prosseguirmos naquilo que agrada a Deus. Não devemos pensar que ser injustiçado é algo bom em si mesmo. Olha que eu já disse isso. Porém, Deus usa as circunstâncias ruins em nossas vidas para o nosso crescimento e amadurecimento. Diante das tristezas é possível glorificar a Deus por nossas experiências com Ele. Então, nem sempre Deus está enviando sofrimento, mas ele faz parte da vida humana. E Deus usa esse sofrimento para quê? Para nos amadurecer. Porque tem pessoas que diante do sofrimento querem se aproximar de Deus. Mas tem pessoas que diante do sofrimento querem se afastar de Deus. Quem é você? Quem sou eu? Qual é o nosso comportamento diante do sofrimento? Continuamos confiando em Deus? Nos apegamos em Deus, a Deus? Estamos ali com o Senhor, queremos relacionamento com Ele? Ou vamos nos afastando dele falando, Deus não me ama. Deus não está nem aí para mim, porque se Ele estivesse aí para mim, Ele estava aqui cuidando de mim. Deus está cuidando. Você é que não percebe o cuidado de Deus. Como é que Deus está cuidando, pastor? Eu estou desempregado. Tem gente na minha família que está doente. Eu estou doente. Deus está cuidando, você está com vida. Deus está te dando oportunidades que você não consegue perceber, mas Deus está cuidando. Eu não estou negando que você está sofrendo. Eu acredito que você esteja sofrendo. Nós passamos por sofrimento, mas isso não quer dizer que Deus não está cuidando. Se Deus estivesse sem cuidar de nós, nós já estaríamos mortos. Se Deus tira suas mãos de nós, de todos os seres humanos na Terra, mesmo os não cristãos, todos estariam mortos. Que o inimigo ia destruir todo mundo. Na hora que Deus dá permissão para o inimigo, você vê o que ele faz na vida de Jó. Ele mata seus filhos, ele destrói os seus bens, ele coloca enfermidade em Jó. Deu para você compreender? Então não fale que Deus não está cuidando, Deus está cuidando. Só que talvez você não esteja conseguindo enxergar esse cuidado da forma que está vindo. Porque o seu foco está em determinadas coisas que ainda não estão ali no devido lugar. Mas isso não significa que Deus não está cuidando. Deus cuida. Deus sempre cuida. José, para cumprir o propósito de Deus, de usá-lo para impedir que o povo da promessa fosse extinto por causa da fome, teve que passar por muitos sofrimentos. José foi um canal no qual Deus usou. Mas ao final, podemos reconhecer que mesmo diante do que seus irmãos fizeram com ele, o tempo todo Deus estava trabalhando em usar as situações desfavoráveis para levar José até o lugar que Deus queria. Foi Deus que usou os irmãos de José para vendê-lo? Não.
mas Deus usa essa venda para começar a levar José para o ponto aonde ele queria. Foi Deus que fez a mulher de Potifar tentar José? Não, porque isso é pecado, Deus não compactua com pecado. Mas Deus usou esse momento para o levar mais para perto do seu propósito. Foi Deus que fez o copeiro esquecer de José ali, prometendo e tudo? Não sabemos. Mas isso fez com que José pudesse esperar o tempo certo para poder ser apresentado diante de Faraó. Deus não mudou o curso das coisas naturais, mas Deus preparou tudo para que quando chegasse o momento da fome, José estivesse ali diante de Faraó, para que ele pudesse ser usado como instrumento de Deus, com sabedoria de Deus, para preservar o povo escolhido e também o restante daqueles povos que não tinham aliança de Deus. Mas Deus preserva a todos, mas o propósito é preservar o povo da promessa. José teve que enfrentar tudo isso. Deus poderia ter impedido a fome de vir, mas também não teria manifestado o seu grande poder de livrar o seu povo. Gênesis 50:20 diz: vós bem tentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida um povo grande. Olha o propósito de Deus na vida de José: conservar em vida um povo grande. Então, José teve sonho? Teve. O sonho era de José? Não. É muito comum hoje você ver pessoas, irmão, sonhe como José. O sonho de José não era sonho, era revelação. Não tem nada a ver com expectativa de vida. Porque quando as pessoas falam assim, elas estão falando de vontades que você tem, desejos que você tem. O que José sonhou não era o desejo dele, era a vontade de Deus. Não dá para aplicar o sonho de José aos nossos desejos pessoais. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que Deus estava fazendo era antecipando o que ele faria por meio de José. Esses sonhos talvez lhe deram força diante dos sofrimentos para continuar firme na sua confiança. Porque ele sabia que Deus teria alguma coisa para realizar. Então Deus mostra para José o propósito. Quando Paulo aceita a Jesus, Deus fala para Ananias: vai lá, porque ele para mim é um vaso escolhido. E eu vou mostrar a ele o quanto deve padecer pelo meu nome. Paulo sofreria, mas Deus deixa ele ciente disso, que ele passaria por sofrimento. Então Deus prepara a pessoa. Deus preparou José, estava começando a preparar José para o que ele teria que passar. E ele é usado como instrumento de Deus para poder preservar o povo de não morrer de fome. E uma coisa interessante, José desfrutou da posição que estava? É claro que desfrutou. Mas Deus não coloca José por colocar apenas para ele desfrutar. Deus coloca José para cumprir um propósito de Deus. É diferente. Tanto é que o personagem principal da história de José não é José, é Deus. Em toda a Bíblia você vê Deus trabalhando na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então não é a história de Davi, não é a história de José, de Josué, de Moisés. Não é a história deles, de Abraão. É a história de Deus trabalhando através deles. 3. Não devemos permitir que os sofrimentos nos impeçam de obedecer a Cristo. Devemos testemunhar da nossa fé. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estáis sempre preparado para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir razão da esperança que há em vós. Pedro usa a palavra antes para demonstrar aos seus leitores que, ao invés de temerem aqueles que agem com injustiça, lhe causando sofrimento, eles devem santificar a Cristo. Pedro está usando a primeira parte de Isaías 8:3, que diz: ao Senhor dos Exércitos, a ele santificai. Então, o que está sendo ensinado aqui é: não tema. Não tema. Esteja no Senhor. Não tema aqueles que agem com injustiça contra vocês. É uma mensagem de encorajamento que apela para os seus leitores trocar a murmuração e a revolta por causa das injustiças pelo bom testemunho. Não fique revoltado, não fique frustrado, não fique furioso. Testemunhe. Dê testemunho de mim. Ou seja, como é possível? Aquele irmão está debaixo de grande sofrimento, mas ele continua glorificando a Deus. Ele continua caminhando na obra do Senhor. Você já parou para pensar que é só diante dos sofrimentos que você pode ver como realmente está a sua fé? Porque quando está tudo bem é fácil servir a Deus. Mas e debaixo de sofrimento? Talvez
você mesmo esteja enganado em relação à sua confiança em Deus. Quer ver uma coisa? Uma ilustração muito simples disso? Às vezes você vê laranjas muito bonitas. Aparentemente elas são bonitas. Aí elas vão passar agora por um processo para se extrair delas o suco. E aí ela tem que ser o quê? Espremida. O limão pode estar bonito, tem que ser espremido. As uvas podem estar bonitas, tem que ser espremidas. As azeitonas podem estar bonitas, mas elas têm que ser o quê? Prensadas, imprensadas, tá bom? Para se extrair o melhor, tá? Só que, aparentemente, a laranja tá bonita, mas às vezes o suco dela tá totalmente amargo. O suco do limão totalmente amargo, azedo, ácido, de uma forma muito maior do que deveria estar. Então você se engana com a aparência. Mas no processo de se espremer, se revela de fato a essência. Você entendeu isso? A essência é revelada no processo de espremer, de prensar, de imprensar. E aí você vai ver de fato quem é você, como está a sua fé diante de Deus. E às vezes você vai ter uma triste realidade. Aparentemente parecia que estava tudo bem, mas quando você está diante do sofrimento, você perde a sua confiança em Deus. E se você é um cristão que só consegue servir a Deus quando tudo vai bem, está faltando fé. Está faltando confiança em Deus. Então Deus quer trazer confiança, Ele quer gerar em você, Ele quer produzir em você. E você precisa crer nele, você precisa acreditar nele. Você não pode querer servir a Deus apenas quando está tudo bem. Você tem que aprender que você serve a Deus em qualquer momento. Esteja tudo bem ou não esteja tudo bem. Paulo disse, tudo posso naquele que me fortalece. Contentamento. Paulo aprendeu a servir ao Senhor com abundância e também com escassez. Ele continuava sendo um servo de Deus com abundância e também na escassez. Ele continuava tratando pessoas da mesma forma na abundância e também na escassez. Isso é importante aprendermos. É muito importante. Esse controle. Tá? Isso quer dizer que crer em Cristo como aquele que está no controle dos acontecimentos. Isso quer dizer crer em Cristo como aquele que está no controle dos acontecimentos. Esse controle não está nas mãos daqueles que estão perseguindo e maltratando seus leitores. Às vezes as pessoas pensam assim, ah não, mas as pessoas aqui vão fazer o que quiserem. Não, eles só vão fazer até onde Deus permitir. Os irmãos de José só puderam fazer com ele até onde Deus permitiu. Apesar de não ser Deus que mandou eles fazerem aquilo, existe um limite. E Deus sabe o limite. Se você vive em comunhão com Deus, se você vive em obediência, se você está confiando no Senhor, entenda, existe um limite. Não vai além do limite. Deus não permitirá ir além do limite. Deu para você compreender? Isso é importante você compreender. Significa entregar tudo a Ele e viver de modo a lhe agradar e glorificá-lo. Significa maior temor de lhe desagradar do que medo do que os homens podem fazer. Quando você realmente sabe quem Deus é, você teme muito mais desagradar a Deus do que o que os homens podem te fazer. É por isso que na Bíblia nós vamos ver pessoas morrendo. Estevão, Tiago, a fio de espada, Atos 12, morrendo. Mas não abrindo mão da sua fé. Por quê? Porque o temor deles era em desagradar a Deus. Os homens, eles não se preocupavam com isso, porque eles sabiam para onde iriam. A igreja primitiva sofreu muita perseguição. Pessoas morreram. Tá bom? Na história da igreja, muitos cristãos foram mortos. Nos dias de hoje ainda, muitos cristãos têm sido mortos em alguns países que não aceitam o evangelho. E por que eles vão até a morte? Por que eles seguem até o final? Porque eles sabem o que lhe espera, vida eterna. Nós temos que ter essa consciência. Pedro fala sobre o coração que remete os tremores que vinham pelas ameaças que eles sofriam. Diante dessa circunstância, Pedro diz que eles devem estar sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Devemos testemunhar com mansidão e não como alguém que se sente superior e sabe tudo. Não adianta você querer se achar o melhor diante de alguém falando do amor de Deus. Você precisa fazer isso com mansidão. Aqui tanto pode estar falando de uma resposta no dia a dia para aqueles que não entendiam o motivo da fé e esperança dos cristãos, como também uma defesa diante de algum tribunal, como fez Paulo em suas defesas.
Então ele responde com mansidão a alguém que quer saber, ou também diante de um tribunal, como era o caso de Paulo. Ele usa, inclusive, Atos 26, o apóstolo Paulo, sua prisão, ele usa, inclusive, em Atos 26, em sua prisão, que lhe causava sofrimento, como oportunidade para se defender e evangelizar os que estavam presentes. Paulo usa o momento de sofrimento para evangelização. Prega em todo o tempo, tá? Seja em tempo ou fora de tempo, pregue. Paulo estava pregando. Estava preso, mas estava pregando. Isso é importante. Ennio R. Müller, ele diz o seguinte: este versículo é um dos mais conhecidos de 1 Pedro. De uma forma geral, por ser bastante usado nas igrejas e na vida devocional para ressaltar, por um lado, a necessidade do conhecimento do conteúdo da fé. Porque nós temos que conhecer o que nós cremos, tá? Nós não podemos ter uma fé cega, tá? A fé não se explica, mas você precisa crer e depois procurar entender no que você crê, para poder explicá-los aos outros. E por outro lado, também esse versículo, para incentivar os cristãos à evangelização. Nessa sua aplicação, ele diz algumas coisas, esse teólogo. Primeiro, a vida dos cristãos era tal que a sua esperança transparecia no seu modo de vida, chamando a atenção dos outros e assim oferecendo uma ponte muito natural para o esforço evangelístico. Por quê? Porque quando eles falavam do amor de Deus, da transformação de Deus, isso era visto neles. Agora, às vezes eu quero evangelizar, falar do amor de Deus, mas não tem transformação na minha vida. O que eu falo não condiz com aquilo que eu sou. E aí não tem muito efeito a evangelização. Segundo, o importante em tudo não era um credo, um conteúdo intelectual a ser transmitido, mas uma forma de vida. Uma vida na esperança. Ou seja, é mais do que falar, é viver. Temos de ter essa esperança, deixar que nossas vidas sejam determinadas por ela e saber como relacioná-la aos problemas do indivíduo e da sociedade em que vivemos e tomarmos concreta essa vida na esperança. Então, nós temos que tornarmos concreta essa vida na esperança. Você relaciona a esperança. O que é esperança? Convicção presente de uma expectativa futura. Qual é a expectativa futura? Vida eterna. Terceiro, temos que descobrir de novo que dar testemunho dessa maneira é também uma forma de culto, uma forma de santificar a Cristo, que é o que pedimos que seja feito quando fazemos a oração do Senhor. É a oração do Pai Nosso. Portanto, orareis assim: Pai Nosso que estás no céu, santificado o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, ou tanto na terra como no céu. Então, esta é a oração. Nós santificamos a Cristo quando nós realmente vivemos de fato aquilo que a palavra de Deus ensina e testemunhamos isso para que outras vidas possam aceitar Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Isso é importantíssimo. Deixa eu deixar um aviso aqui para você. Você conhece o curso livre de teologia da Faculdade Vitória em Cristo? Ele tanto é um curso online como presencial. Você realiza todas as atividades online. Por isso, você pode estudar em qualquer lugar do Brasil e no melhor horário para você. Clique no link na descrição do vídeo e se inscreva para assistir o módulo grátis. E se você gostar, seja aluno! É isso mesmo, seja aluno da Faculdade Vitória em Cristo. Você pode fazer ela online. Eu sou aluno, estou fazendo uma reciclagem, apesar de dar aula de teologia, no momento não estou dando, mas eu também sou aluno, então faça o curso, se inscreva no módulo grátis, se você gostar, seja aluno também. 4. Praticar o bem mesmo diante dos que falam mal de nós, os confrontará. Como assim? Vamos lá. Tendo uma boa consciência para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Pedro já havia tratado sobre isso em 1 Pedro 2,12. E agora volta a esse assunto para fixar bem na mente de seus leitores que eles devem fazer o que a palavra de Deus ensina para que seus acusadores acabem envergonhados de suas calúnias. Ou seja, estão caluniando sem motivo e vão acabar ficando envergonhados.
O cristão deve testemunhar de Cristo através da sua conduta. É justamente isso que Pedro tratou no versículo anterior, versículo 15. Não devemos temer aqueles que nos perseguem, que nos afligem, pois praticamos o bem em reverência e obediência ao Senhor Jesus Cristo. Então, por isso, nós não tememos, tá? Eles não deveriam temer, nem nós devemos temer. Devemos ter em mente que haverá pouquíssimo efeito em evangelizar alguém, afirmando que Cristo pode transformar a vida dele, quando temos uma péssima conduta cristã. Isso é triste, irmão, mas é uma verdade. Quando as pessoas esperam que nossas atitudes sejam totalmente diferentes das delas. E aí você fala, eu sou crente, não sou bobo, age do jeito que eles agem, eles nunca vão ver Jesus na sua vida. Se eles não verem Jesus na sua vida, eles não vão querer aceitar Jesus. Se eles não querem aceitar Jesus por causa do seu mau testemunho, você não está cumprindo a missão de ser um cristão e realizar a obra que Deus te chamou para realizar, que também é levar o amor de Cristo para aqueles que não têm Jesus. Querendo ou não, nós estamos sendo um impedimento para que pessoas venham a Cristo. E isso é muito complicado. Isso é algo muito triste. Isso é algo muito preocupante. Então nós não podemos servir de impedimento, de empecilho para que vidas se cheguem a Jesus. Nós temos que ter um bom testemunho. Os cristãos devem dar razão da sua esperança com conhecimento, mansidão, reverência e piedade, vida com Deus, pois o propósito não é ganhar uma discussão, mas ganhar uma alma. 5. Podemos sofrer por fazer o bem, mas nunca por fazer o mal. Porque melhor é que padeçais fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. 1 Pedro 2,20, Pedro falou algo bem parecido também. Aqui ele afirma que sofrer por fazer o bem é muito diferente de sofrer por fazer o mal. Ele já havia dito também que não existia nada de bom em sofrer por fazer o mal. Então, sofrer por fazer o bem é diferente de sofrer por fazer o mal. E sofrer, no caso, ele também diz que não havia nada bom, inclusive, em fazer o mal. Muitos cristãos reclamam de sofrimentos que passam, que são causados por suas próprias atitudes. Ainda querem que Deus resolva. Ah, Deus, agora tu vai ter que resolver. Mas não foi você que causou? Você vai precisar pedir a Deus graça, força, para poder resolver o problema. Mas achar que Deus, assim, ó, no estalar de dedos vai resolver seu problema, não vai acontecer isso, não. Foi você que causou. Você precisa entender isso. Eles reclamam que aquilo não é justo. Mas quem causou aquele sofrimento foi sua própria conduta. Precisamos entender que se Deus nos permite sofrer por fazer o bem, de alguma forma haverá resultados para o nosso crescimento e amadurecimento espiritual. Mas nunca podemos achar que o sofrimento por praticarmos o mal é aceitável a Deus e também vai nos fazer crescer na sua presença, porque não vai fazer. Por isso, melhor é sofrer por fazer boas obras do que provocar um maltratamento em decorrência de uma má conduta e atitude reprovável. A forma mais elevada de sofrimento não é aquela que merecemos, mas aquela que vem por fazermos o bem. Aquilo que você sofre porque merece, isso não é louvável. Mas aquilo que você sofre porque não merece, porque está agradando a Deus, Deus está vendo isso. Conclusão do nosso Expondo as Escrituras de hoje. A conduta cristã não depende de circunstâncias favoráveis para ser praticada. Pelo contrário, o comportamento do cristão diante dos sofrimentos deve ser de perseverança em sua fé. Você não pode querer servir a Deus apenas quando tudo está bem. Você precisa servir a Deus independente das circunstâncias. Diante disso, aqueles que os maltratam irão presenciar nosso bom testemunho. E mesmo que aparentemente o nosso sofrimento por obedecer a Deus pareça que não está produzindo resultados na vida de outras pessoas, o fato de nos submetermos ao sofrimento por causa da obediência é algo muito agradável a Deus. E aí talvez você diga, mas tem uma esposa, talvez uma esposa esteja assistindo esse Expondo as Escrituras, o marido não é cristão, tenho passado por muito sofrimento por causa dele não servir a Deus, estou aqui numa luta terrível, talvez você não esteja vendo algum resultado, mas Deus está trabalhando e está trabalhando também na sua vida. O nosso Jesus também sofreu injustamente, mas não desistiu. Nos apeguemos ao que o apóstolo Paulo escreveu. Romanos 8, 17 e 18. Se somos seus filhos, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo.
Se de fato participamos de seu sofrimento, ou seja, sofremos também, ou seja, sofrimento por ser cristão, por obedecer a Deus, não sofrimento por ser humano ou sofrimento por fazer coisas erradas, tá? Participaremos também da sua glória. Considero que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que ele nos revelará mais tarde. Sofrimento por ser humano. Como é que você vai saber se você está passando, você sendo um cristão? O não cristão também passa por esse tipo de sofrimento. Agora, sofrimento por ser cristão, só você passa como cristão. O não cristão não passa. Sofrimento por fazer coisas erradas, que também está dentro da questão de ser humano, também você pode passar e o não cristão pode passar. Isso não tem nada a ver com você estar fazendo a vontade de Deus. Deus não tem compromisso com sofrimento por causa de coisas erradas. Então que nós venhamos compreender isso. Lembrar que Cristo, mesmo obedecendo, sofreu. O comportamento dele foi obedecer, continuar ali na sua missão. E nós temos que obedecer e continuar confiando em Deus. Eu quero deixar mais um aviso aqui para você. Você sabia que agora, além de ser inscrito no meu canal, você pode ser membro, semeando em nosso Ministério de Ensino? Conheça todos os benefícios clicando no botão Seja Membro ou no link na descrição do vídeo. Colabore com o nosso Ministério de Ensino, seja membro e aproveite todos os benefícios. Que o Senhor abençoe a sua vida e a sua família. Seja membro do canal e tenha benefícios aí para poder ajudar e semear nesse ministério de ensino. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por mais um Expondo as Escrituras, por esse programa que eu creio que está abençoando vidas. Pessoas estão sendo ensinadas, pessoas estão aprendendo, eu estou aprendendo. Que nós venhamos colocar em prática a Tua Palavra em nome de Jesus. Se você gostou, não esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar, de dar um like e comentar também o que você achou desse Expondo as Escrituras. Que o Senhor abençoe a sua vida, abençoe a sua família. Eu estou deixando aqui para você aqui sobre os ímpios prosperam e por que os justos sofrem, aparentemente só sofrem. Assista, eu creio que vai edificar a sua vida. Que o Senhor abençoe a sua vida, abençoe a sua família e até o próximo Expondo as Escrituras.